Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do DECRA 11. Trata-se de um fiagro que tem apresentado bom dividend yield no seu histórico, mas vale a pena ficar atento a outras características importantes desse fiagro. Confira com a gente aqui nesse vídeo, vamos ter a comparação dele também com outros fiagros, aproveitando esse momento que teve uma ligeira queda ali no preço de fundos imobiliários, fiagros, né? Vamos entender um pouco mais sobre esse ativo especificamente. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Trazendo então uma primeira informação relevante do fundo, a gente tem aqui a lista dos ativos que compõem esse fiagro, temos um CRI e vários CRAs, né? O status, né, a gente tem uma marcação ali no relatório do fundo apontando que todos eles até esse momento apresentam pagamento em dia. Então, esse é um dado interessante para o investidor, né, uma vez que existe aí um receio, né, principalmente em algumas empresas do agronegócio, né, por conta aí de situações sazonais, né, e é a situação geral, né? Então, pelo menos no portfólio do DECRA 11, a gente tem aí todos os devedores com pagamento em dia. Agora trazendo a demonstração de resultados, as receitas totais do Fiagro ficaram em 155 mil reais, né? As despesas em 73 mil e com isso, né, o fundo fez uma distribuição de 673 mil, que dá 10 centavos por cota. Mesmo assim, né, o yield a preço de mercado, né, na casa de 1,18%, o que é um bom dividend yield mensal, né? Se a gente observar ali em todos os meses, né, dificilmente ele ficou abaixo de 1%. Então, é uma primeira característica, ele tem sido, né, tem pago aí bons resultados, né, distribuído bons dividendos ao cotista. Essa é a composição do resultado, né, nos últimos meses, e temos aqui desde o início, né? Então ele distribui aí 3,52 por cota desde o seu início. E aqui temos a evolução do gráfico do yield mensal. A gente tem valores mais baixos ali em 1,08%, portanto, né, a gente observa ali que o dividend yield total, né, fica num patamar bem interessante aí de 15,1% acumulado em 12 meses. Então, esse é um dado positivo, né? O pagamento que ele tem transmitido aos acionistas, né, aos cotistas, é um pagamento bem relevante, né? Bem importante. Vamos falar das principais posições desse Fiagro. Então, o primeiro deles é a Toex, né, que é uma empresa no corredor de exportação do Porto de Paranaguá. Então, ele faz movimentação de soja em grãos e farelo de soja por meio de silo, né, nesse porto. Então, ele é do setor de armazenagem e o objetivo foi a construção parcial de um armazém próprio com 92 mil toneladas de capacidade. Temos a Reiter, que é uma empresa de logística lá do Rio Grande do Sul, né? A captação foi para ampliação da frota de veículos, né? E com foco aí em veículos de baixa emissão, né? Temos a Agrofito, que buscou aí, a captação buscou financiar venda de insumos e capital de giro. Ela fica na cidade de Matão, interior de São Paulo. E a Fiagril, que fez uma captação para capital de giros, é uma empresa mato-grossense, né, com foco ali de distribuição de insumos. Então, esses são os 4 principais devedores desse Fiagro. A gente tem aqui na casa aí de pouco mais de 40% do seu portfólio contido nesses 4 principais ativos aqui. Vamos falar da liquidez. Então, a liquidez do fundo, né, é um ponto de atenção. A gente vê ali em agosto 3 milhões negociados no mês, o que é uma liquidez bastante baixa, né? Então, a gente tem ali um patamar bem baixo de liquidez e a gente observa também a evolução da quantidade de cotistas, né? Depois de atingir um pico em fevereiro, apresentou aí uma queda significativa. Então, esse é um outro ponto também que chama atenção para o lado negativo, que é a perda de interesse do investidor por esse fiagro, né? E também a sua baixa liquidez. A gente tem aqui os indicadores econômicos, CDI em 12 meses deu 11% e IPCA 4,2%.
O dividend yield deles, né, deu acima do CDI, né, do período. Mas lógico que a gente tem que olhar também a questão de valor de cota, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Agora uma visão do portfólio do fundo, a gente tem ali a maior posição, a IPCA mais 13%, uma taxa elevada, né? Responde aí por 15% do PL. Então a gente tem praticamente 1/3 do seu patrimônio nos 3 primeiros devedores, né? Que é a Toex, a Reiter e a Agrofito, que a gente já viu. E taxas aí CDI mais 5,09 e 5,60. São taxas elevadas. Esse também é um ponto de atenção. Por conta disso, ele tem um pagamento mais alto, né? Ele consegue pagar um dividend yield mais alto, mas também tem a questão do risco que deve ser avaliada, né? Então, ele possui aí 68% em CRAs, 15% em CRI e 16% em caixa. Em termos de setor, ele até é diversificado, né? Revenda, armazenagem, logística, distribuição de insumos, etanol. Então, ele tem uma diversificação dentro do tamanho dele, né? Lembrando que o Fiagro ele não é tão grande assim, né? O seu patrimônio líquido total não é tão elevado. Isso já traz um pouco mais de concentração, né? Agora, falando do indexador, a gente tem 59% indexado a CDI, CDI mais 5%, e 20% a IPCA mais 11,7%. São taxas elevadas, como eu disse, o investidor tem que ficar atento ali, né? A questão do risco acaba sendo bastante importante, né? Algum devedor desse aí se complicar e de repente deixar de pagar o fluxo ali, como a gente já viu acontecer em vários fundos imobiliários especialmente, né? Fundos que eram high yield lá atrás, né? E depois, quando começamos a ter problemas com os devedores, o fundo foi caindo, né? E não recuperou até hoje, né? A sua valor de cota, né? Tem vários nessa situação. E essa distribuição entre os estados aqui dos ativos, né? Tem uma certa diversificação geográfica também que é interessante. Nesse gráfico, então, temos o valor de cota. A gente observa que, principalmente nos últimos meses, né, 2 meses, teve uma queda bem importante de valor de cota do Fiagro, né? Então, ele está chegando aí na mínima de 52 semanas, então foi uma queda bem relevante. Isso fez o dividend yield dele, né, subir um pouco, né? A gente tem aqui o rendimento mensal médio de 11 centavos, uma relação preço-valor patrimonial de 0,79. A liquidez média diária que pega também, né? 121 mil reais é muito pouco de liquidez. Fatalmente, na hora de vender, você vai ter que dar um desconto maior aí na sua cota. Então, atenta a essa questão ali. E aqui temos os pagamentos de proventos, né? Ele estava pagando até um pouco mais alto, né? Em 22, 23, né? E agora em 24 ele tem se mantido ali nesse patamar aí de pagamento na casa dos 10 centavos, na maior parte das vezes. E nessa tabela vamos comparar então o DECRA 11 com outros fiagros, né? O seu dividend yield ele é elevado, está no grupo aí dos dividend yields mais elevados, ele está com um bom desconto em relação ao valor patrimonial, né? Quando a gente compara com outros fiagros. A sua liquidez é o principal ponto de preocupação, né? O número de cotistas é baixo também. E o patrimônio, né, também, ele é patrimônio bem menor do que outros fiagros ali. A gente já tem fiagros na casa de mais de 2 bilhões de reais, né? Sua taxa de administração está num patamar mediano, né? E aqui é um ponto importante para o investidor observar também, né? Que mesmo quando a gente tem os dividendos recebidos, né, em patamar mais alto, quando a gente tem um valor de cota com uma queda muito acentuada, né, a gente observa que ele acaba não sendo um bom investimento. Mesmo quem investiu há 2 anos ali acabou ficando abaixo da inflação no período, ou seja, perdendo aí poder de compra. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no DECRA 11. Do lado positivo, ele é um fundo com elevado dividend yield, mas cuidado com os riscos, né? Devemos ter CDI elevado por mais algum tempo e boa parte do portfólio está indexado ao CDI, né? Então
ele deve manter aí um patamar de rendimento mais alto, mas lógico que isso também, se for muito elevado durante muito tempo, pode complicar para alguns devedores ali, né? E o desconto em relação ao seu valor patrimonial. Do lado negativo, a gente tem a concentração, 3 maiores ativos respondem por 1/3 do portfólio. É um fundo de baixa liquidez, né? E a queda de número de cotistas indica também uma perda de interesse por parte do investidor nesse Fiagro. O resultado ruim no geral, quando olhamos aí recentemente, o dividendo pago mais a questão de valorização da cota, ou seja, ele desvalorizou mais e acabou compensando para baixo aí o resultado do dividend yield mais alto. E é um fundo de high yield, né? Então, cuidado, né? Lembre das experiências aí com outros fundos high yield que, quando começaram a ter problemas, né? Aí a cota foi caindo absurdamente. Então, é um ponto de atenção. Por enquanto está todo mundo adimplente no fundo, né? Não tem nenhum problema, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de exposição. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.